O mundo está difícil, mas pode melhorar daqui pra frente. Criadores de conteúdo online frequentemente mostram uma fachada feliz e positiva, escondendo a turbulência interna que enfrentam, até que seja tarde demais para lidar com ela. Um exemplo disso seria o Wreckful, que vamos discutir em profundidade hoje. Byron Daniel Bernstein, conhecido como Wreckful, nasceu em 8 de maio de 1989 em Tel Aviv, Israel. Aos 2 anos, sua família mudou-se para Los Angeles, Califórnia, onde cresceu. Como muitos outros, o irmão de Wreckful o introduziu aos videogames cedo em sua vida. Aos 4 anos, seu irmão mais velho Guy o deixou jogar Doom, aparentemente o primeiro jogo que ele jogou. Durante este período, Byron também jogou Super Nintendo Entertainment System pela primeira vez, onde se apaixonou por Secret of Mana, que acabou se tornando seu favorito de todos os tempos. Mas nem tudo era tão ideal na vida do jovem garoto. Quando Wreckful tinha 6 anos, um homem tirou a própria vida com uma overdose de antidepressivos, após uma longa luta com sua saúde mental. Como resultado da infeliz morte do irmão, a vida do jovem mudou para sempre, com efeitos tão profundos que nos deixam a pensar como as coisas poderiam ter sido diferentes se ele não tivesse passado por uma tragédia tão horrível. Desde então, Byron lutou contra a depressão durante toda a sua vida, sendo posteriormente diagnosticado com bipolaridade tipo 2, transtorno marcado por hipomania e depressão maior. Aos 16 anos, seu frágil estado mental o dominou, e ele tentou se suicidar. Ele sobreviveu, mas a angústia cognitiva persistiu. Ele viu muitos terapeutas nos anos seguintes, e sua família o proibiu de tomar ISRS porque temiam que ele encontrasse o mesmo destino sombrio que Guy. Apesar das dificuldades, Wreckful encontrou consolo nos jogos. Em 1999, ele teve sua primeira experiência com um jogo online massivo para vários jogadores, pelo qual rapidamente se apaixonou, pois seria o gênero que prepararia o palco para sua futura carreira online. O primeiro Massively Multiplayer Online que Byron jogou foi Asheron's Call. Este jogo era centrado em combate e, por sua vez, em lutar contra outros jogadores. Alguém poderia se rotular como um matador de jogadores ou player killer, o que significa que eles poderiam atacar qualquer outro player killer iniciando um duelo entre eles. Byron, um player killer, rapidamente se tornou o jogador mais reverenciado do Massively Multiplayer Online. Ele vencia facilmente todos com quem se envolvia, sendo imbatível. Durante o ensino fundamental e médio, o jogo era a fixação de Byron e teve um impacto tremendo em seus anos de adolescência. Mas todas as coisas boas devem chegar ao fim, e o Asheron's Call estava perdendo força em meados dos anos 2000. Contudo, sua vida real progredia, pois ele iniciou um namoro com Jenna, sua primeira namorada, que teria um papel fundamental em sua vida e futura carreira como streamer. Apesar do Asheron's Call ter perdido relevância, algo ainda melhor aguardava Byron. Em 2004, a Blizzard Entertainment lançou o imensamente popular World of Warcraft, e este jogo abalou o mundo do adolescente. Ele possuía diversos recursos e conteúdos inéditos, tornando o Massively Multiplayer Online anterior que ele jogou parecer amador em comparação. No entanto, Byron não foi imediatamente cativado pelo WoW. A primeira vez que o jovem jogou, ele desistiu assim que atingiu o nível 30 porque achou a missão do jogo muito monótona. Porém, 3 anos mais tarde, Byron reconsiderou ao ganhar uma conta de presente de um amigo. Este novo perfil foi nomeado Wreckful, um apelido que logo se tornaria icônico. Os amigos de Byron lhe deram uma cópia do jogo por ter despertado seu interesse. Era o novo modo de jogo Arena, uma experiência de jogador contra jogador semelhante ao Asheron's Call. Quando Byron experimentou pela primeira vez este jogo intenso, seu estilo de jogo tinha um toque único, pois ele se concentrava em dominar seus inimigos com muitos métodos inovadores e extravagantes, tornando-o bem-sucedido quase imediatamente. Na primeira temporada em que Byron jogou, ele conquistou o cobiçado título de Rank 1, e logo depois, isso se tornou uma ocorrência regular para o jogador divino. Naquela época, uma conquista como essa era praticamente inédita, e a velocidade vertiginosa com que ele conseguiu isso tornou ainda mais impressionante para os espectadores. Um antigo blog de WoW, conhecido como World of Ming, também notou o talento insano de Wreckful, e os usuários começaram a blogar sobre a estrela em ascensão, onde eles o chamavam de Menino de Ouro. A postagem neste site chamou a atenção de 2 notáveis jogadores de arena WoW, Soda e Venhook. Esses 2 indivíduos jogaram pela Complexity Gaming, uma das principais organizações de esportes.
Nesse período, a organização tinha uma vaga em sua equipe de WoW, e eles precisavam desesperadamente de um novo jogador, então decidiram trazer Byron para um teste, especialmente porque a internet estava em alvoroço sobre o quão bom ele era no jogo. Uma vez que ele completou seu teste, a equipe não podia acreditar no que tinha presenciado, e com isso, eles oficialmente trouxeram Byron para a equipe. As decisões da Complexity marcaram o começo da lendária carreira de Wreckful nos esportes. Dallas foi o primeiro deles, e o grupo conseguiu o terceiro lugar. Durante 2009 a 2011, a equipe acumulou várias colocações entre os 3 primeiros e até mesmo conquistou o primeiro lugar em uma competição DC de 2010, onde ganharam $9 mil. Através desses eventos, o público conheceu a personalidade de Byron pela primeira vez, já que seu contrato com a Complexity o impedia de postar conteúdo em seu canal no YouTube. A Complexity postaria seus vídeos de WoW em sua conta, e isso fez maravilhas para a organização deles. O primeiro foi carregado em 2010 e intitulado Wreckful One Shadow Dance, que eventualmente se tornou um dos vídeos de WoW mais virais online. Isso fez a fama de Wreckful na internet disparar e permitiu que ele se tornasse uma das figuras mais populares de Warcraft. Dado o sucesso sem precedentes, Byron decidiu dar continuidade ao vídeo com mais 2, Wreckful 2 em 2010 e Wreckful 3 em 2011. Ambos foram sucessos instantâneos, aumentando ainda mais a popularidade do jogador. Mas no fim, isso não importava para Byron. Sua maior preocupação sempre foi o desempenho nos torneios, já que não eram frequentes, então precisava aproveitar cada chance. Desses eventos, o mais significativo era a BlizzCon, e o jogador estava decidido a torná-lo justo de qualquer maneira. Como afirmado pelo popular criador de conteúdo de WoW, Asmongold, versão dos jogadores do Super Bowl. No entanto, para receber um convite para a estimada convenção, uma equipe deve ficar entre as 8 melhores no torneio da arena. Se isso ocorrer, eles se qualificam para o Battle.net Invitational e as 2 melhores equipes vão para a BlizzCon. Felizmente para Byron e sua equipe, eles se destacaram no torneio da arena conquistando o primeiro lugar. Os colegas de equipe de Hactful não puderam comparecer ao Invitational por razões não reveladas. Por isso, ele precisou montar uma nova equipe para ir à convenção. Além disso, ele teve que ficar entre os 8 primeiros no torneio novamente com sua nova equipe. Felizmente, em um momento que parecia um milagre na época, Byron formou a equipe perfeita e eles avançaram para o Invitational da Battle.net da América do Norte de 2011. Após várias batalhas acirradas com diferentes adversários, Byron e sua equipe foram derrotados na rodada final. As esperanças dos jogadores de participar da BlizzCon se foram de uma só vez, e Hactful viveria com esse fardo por anos. Em uma transmissão de 2018, ele relembrou o brutal erro e desabou em lágrimas. Eu realmente me lembro que eu tinha essa cara muito triste quando eu tive, que eles vêm como o Azali vem. Todos eles estão sorrindo e eu estou apenas... Eu estou assim! Foi realmente triste. Eu queria tanto ganhar, Nem sabia que tinha emoções pra isso. Isso é loucura. Após essa perda devastadora, Hactful escolheu parar de jogar em torneios de Wobble. Apesar dessa decisão, isso não foi o fim de sua carreira. Em meados de 2012, ele começou a transmitir no site emergente Twitch e imediatamente foi agraciado com milhares de espectadores por transmissão, às vezes até atingindo 10 mil espectadores simultâneos. A maioria de suas streams era de WoW Arena, mas as pessoas não assistiam só pelo jogo. Eles queriam ver a alegria de Byron e sua paixão genuína pelo World of Warcraft. O público também apreciava sua inteligência e, acima de tudo, o quão transparente ele era com o público. Ele compartilhava seus pensamentos e sentimentos genuínos sobre qualquer tema sem hesitar. Dada a sua natureza aberta, Byron apresentou sua namorada de longa data, Jenna, aos seus fãs. O casal estava junto desde o ensino médio, e ela esteve presente em cada passo da carreira de Byron nos esportes e streaming. Quando Jenna surgiu nos streams de Wreckful, os espectadores logo se afeiçoaram a ela, que teve um papel crucial em equilibrar a vida do streamer. Enquanto muitos rotulavam Byron como um genial jogador de Warcraft, ele também era visto como um streamer inovador. Quando ele iniciou no Twitch, o único meio de obter renda era por assinaturas.
Num golpe de genialidade, Byron desenvolveu uma fonte de renda aprimorada. O conceito era simples. Ele vinculou seu PayPal e incentivou o público a doar diretamente para a conta em vez de se inscrever no canal. Em troca, o nome e a mensagem do doador apareciam por um tempo na tela. Isso agora é um padrão da indústria. Com um processo tão genial de ganhar dinheiro em prática no auge, Byron ganhou mais de $30 mil por mês. Esse era um valor extraordinário de dinheiro para um streamer na época, e Wreckful usou seu dinheiro de maneira responsável e investiu no mercado de ações para aumentar seus lucros. Byron frequentemente incluía outros jogadores notáveis de WoW em suas transmissões, mas nenhuma dessas colaborações foi tão icônica quanto as que ele fez com Mitch Jones. Wreckful e seus amigos tiveram um rápido aumento de audiência conforme os streamers do Twitch ganhavam reconhecimento do público. Logo, Byron e seus amigos puderam se mudar para uma casa em Austin, Texas, graças à Skillcapped, uma notável organização de jogos. Por um lado, a mudança marcou um marco notável na carreira de streaming de Wreckful porque provou que ele poderia jogar WoW para ganhar a vida. Por outro lado, mudar para outro estado trouxe um grande problema, já que Jenna não poderia se mudar com ele. Apesar deste desafio, muitos fãs do original Gangster lembram com carinho desta era de conteúdo. Ele até pediu Jenna em casamento bêbado durante esse período. Jenna? Eu tenho uma pergunta. O que é? 2 anos quando eu terminar aqui. E com aquele livro que tenho que escrever e você terminar a escola, Sim. você vai se casar. Mas as coisas inevitavelmente mudaram. Byron estava transmitindo WoW consistentemente por mais de um ano e ansiava por um novo jogo. Entra Hearthstone, o lançamento mais recente da Blizzard na época. Em agosto de 2013, o beta do jogo de cartas foi lançado e Byron encontrou sua nova vocação. Dada a dependência do jogo em estratégia, Hearthstone e Wreckful eram uma combinação feita no céu. No CERN, o jogo é simples de compreender. Um jogador duela contra outro, com cada um deles possuindo um baralho de cartas que tem suas próprias propriedades únicas. Byron ficou imensamente fascinado com o mundo do Hearthstone a ponto de jogá-lo mais do que WoW. Em novembro, a Blizzard o convidou para o Innkeepers Invitational. Este torneio aconteceria em nenhum outro lugar senão na BlizzCon. Com uma perda tão grande apenas 2 anos antes, Byron finalmente conquistou um lugar na prestigiosa convenção. Ele finalmente poderia se redimir e conquistar a tão almejada vitória na BlizzCon. Mas infelizmente, muitas coisas na vida não acontecem a nosso favor, e essa não foi uma exceção. Byron perdeu para Kripparrion, um dos streamers mais famosos de Hearthstone, tudo por causa de um descuido. Os 2 jogadores profissionais estavam em um combate brutal. Krip assumiu a liderança, mas Wreckful poderia ter virado o jogo com as cartas restantes, porém não percebeu essa chance, resultando em uma derrota esmagadora. Depois disso, ele parou de transmitir por meses, até seu retorno em 5 de janeiro de 2014, o que realmente colocou em perspectiva o quão devastadora foi sua derrota para ele. Como se viu, Wreckful deixou a casa Skillcapped e se mudou para outra casa meses após seu retorno. Após isso, a vida, reputação e carreira de Byron declinariam lentamente, mas certamente. Em uma transmissão no verão de 2014, Wreckful convidou uma streamer chamada Morber Please, ou Michelle, como convidada. Enquanto estavam embriagados, os dois se tocavam de uma maneira que os espectadores consideraram inadequada, e essa nem foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Acontece que incidentes ao vivo como esses com Michelle aconteceram várias vezes. Jenna estava noiva de Byron enquanto ainda estudava, mas eles estavam em um relacionamento aberto. O streamer usou isso como defesa quando confrontado por espectadores sobre seu comportamento questionável. Jenna aprovou publicamente o relacionamento de Byron com Michelle e afirmou não ter problemas com isso. No entanto, o público não pensava da mesma maneira, com muitos fãs desconfortáveis com a integridade da bússola moral de Wreckful. No entanto, certos aspectos da vida de Byron estavam indo muito bem. Seus bolsos enchiam graças aos ótimos retornos em investimentos e por ser consistentemente um dos maiores streamers de Hearthstone, apesar do longo hiato.
Ele até continuou transmitindo frequentemente WoW até que um problema inesperado surgiu. Um fã de Rectful emprestou a ele sua conta de paladino maximizada para jogar na arena. Vendo que Byron nunca teve experiência com essa classe, ele aproveitou a oportunidade sem hesitar. Ele mal sabia que essa decisão o colocaria na mira da Blizzard. Eles perceberam que as ações de Rectful violaram os termos de serviço, resultando em um banimento vitalício do WoW. Quando Byron percebeu que seu jogo favorito foi injustamente tirado dele, ele ficou angustiado, desabafando no Twitter e debatendo o serviço ao cliente da Blizzard. A Blizzard tirou uma das posses mais valiosas de Byron em um piscar de olhos, e muitos espectadores sentiram que a reação do gigante dos jogos a essa situação foi injustificada. O espectador que lhe deu a conta saiu ileso, enquanto Rectful teve que suportar uma suspensão permanente. Como esperado, o público se revoltou e exigiu que a Blizzard revogasse o banimento. No grande esquema das coisas, isso pode parecer um pequeno revés para alguns, mas as coisas só pioraram para Byron a partir daqui. No final de janeiro de 2015, poucas semanas após seu trágico banimento, Rectful participou do PAX South, uma convenção de jogos no Texas. No evento, Byron transmitiu H1Z1 e se divertiu interagindo com os transeuntes. Porém, um participante da convenção acabou chamando a atenção do chat de Rectful. Essa pessoa era uma mulher vestindo uma fantasia de Link e o público pediu a Byron para trazê-la para a transmissão. Ele fez isso e ela veio. Esse momento marcou sua primeira interação com Blue e eles imediatamente se deram bem. Ela ficou por perto e conversou um pouco com Rectful e seus espectadores. O duo até trocou pequenos beijos nos lábios e ela deixou a transmissão logo depois. Quando ele estava prestes a encerrar a transmissão, Blue voltou e eles conversaram um pouco mais, e ele a beijou novamente, desta vez com muito mais paixão. Ficou claro para os espectadores que algo estava se desenvolvendo muito rapidamente diante de seus olhos, e depois que ele encerrou a transmissão, Byron passou o resto do dia com Blue. Como nos casos anteriores com Michelle, Rectful recebeu muitas críticas por suas interações íntimas com a cosplayer, e os fãs questionaram sua moral novamente. Ele também foi rotulado como traidor, e muitos tweetaram RIP Jenna, sinalizando o possível fim de seu longo relacionamento. O mais decepcionante foi a aparente indiferença de Byron durante essa aprovação, frustrando muitos fãs. Apesar de sua atitude despreocupada, Jenna pareceu levar a situação muito mais a sério, terminando o relacionamento deles. Isso também prejudicou sua imagem pública e resultou em queda na audiência. O que o público desconhecia era que Byron havia se descontentado com seu relacionamento à distância. Ele enxergava a separação deles como inevitável. Contudo, como Byron nunca compartilhou seus verdadeiros sentimentos sobre seu relacionamento com seus fãs, estes ficaram com um sabor extremamente amargo na boca. Para piorar a situação, Rectful tomou uma das piores decisões na história do Twitch e escolheu falar com Jenna ao vivo após o término acalorado deles. Como esperado, foi uma aprovação tormentosa para o ex-casal e os 10 mil espectadores assistindo. Eu estava decidida sobre o verão. Me disseram isso várias vezes. Me disseram várias vezes que você tinha terminado com todas as garotas e com toda essa besteira. Você estava pronto para fazer isso comigo. Então eu tive que descobrir, através do tweet, que você está namorando uma garota que conheceu há 2 semanas. E a pior parte é que você nem teve a decência de me contar. Após este incidente, mais fãs se voltaram contra Byron, e sua frágil reputação afundou ainda mais. Como mencionado anteriormente, Jenna era uma pessoa muito querida pela comunidade, e desde que ele terminou com ela para ficar com Blue, eles desprezaram essa nova amante. Eles a viam como a razão pela qual o casal amado foi separado, e não tinham medo de vocalizar essas opiniões. Essa constante enxurrada de ódio direcionada a Blue feriu profundamente Rectful, e ele detestava a controvérsia em torno de seu novo romance. Subsequentemente, o drama seguiria Byron a cada passo, a ponto de se tornar inevitável. A angústia mental causada por isso, inevitavelmente se tornou demais para ele lidar, e então ele escolheu fazer outra pausa na esperança de se recuperar. Depois de algum tempo de folga, Rectful afirmou que se sentia muito melhor e estava pronto para voltar à ativa novamente, com a promessa de que faria o seu melhor para evitar o drama a todo custo desta vez.
No entanto, suas tentativas foram em vão, pois ele se envolveu em controvérsia logo após seu retorno. Em um torneio de Hearthstone, Byron demonstrou falta de profissionalismo perante a comunidade. Enquanto comentava, ele xingou, fez referências vulgares e simplesmente ignorou um dos outros comentaristas quando este estava falando com ele. Cada equipe enfrentará todas as outras ao menos uma vez. Ou apenas uma vez, isso garante o jogo de todos contra todos. Ok, bem, Redfold é o... Em resposta, o detentor do Tormentor comentou: "A seleção de hoje obviamente não deu certo. Realmente apreciamos o feedback da comunidade, ações imediatas serão tomadas para corrigir isso, pedimos nossas sinceras desculpas e continuaremos trabalhando para melhorar constantemente." Toda essa imprensa negativa constante envolveu a presença online de Byron e teve um efeito indesejável em seu público. Seu conteúdo começou a atrair o público errado, interessado apenas nos aspectos controversos de sua carreira, e transformou tudo em sua vida em um espetáculo para os outros fofocarem. Essa nova base de fãs tóxica dificultou consideravelmente o término de seu relacionamento com Blue. Em outubro de 2015, o casal se separou, e Blue fez um desabafo no Twitter onde disse coisas horríveis sobre seu ex. Ela marcou Jenna em muitos desses tweets, e isso marcou outro evento na vida de Hackful que afetou sua saúde mental. Mas Byron se viu envolvido em outra controvérsia logo após essa separação. Nesse momento, Hackful havia perdido seu lugar como o principal streamer de Hearthstone no Twitch. O antigo trono do rei foi reivindicado por outro criador, Mazance C. Byron teve problemas com sua fama, já que, como se vê, a popularidade de Meizan era tudo, menos legítima. Parece que Nizana está simplesmente dominando a cena da Twitch televisão. Hassan está atirando. Como ele pode atirar contra mim? Imagino o que ele diz enquanto atira. O que ele tem que guardar? É sobre isso. Droga. Aquele cara não usa Viewbot. Na live, Hackful acusou o streamer de Hearthstone de usar Viewbot. As opiniões sobre Byron ficaram divididas após essa revelação. Enquanto alguns acreditavam que ele havia feito justiça a um trapaceiro, outros viam suas motivações como egoístas, um ato mesquinho contra alguém que o superou. Após Hackful ter chamado Masson, eles tiveram uma discussão pública e Masson não admitiu qualquer erro. Contudo, seu oponente enfrentou as consequências quando a Twitch encerrou sua conta por violar os termos de serviço no fim de abril de 2016. Ele também foi removido da Cloud9, a organização de esportes a qual se associou após sua suspensão permanente. Enquanto seus competidores caíam, suas transmissões melhoravam. Mitch Jones, grande amigo e também streamer, era presença frequente no show de Hackful. Juntos, eles criaram o que muitos fãs apelidaram de o conteúdo mais hilário do site. Eles confiavam muito um no outro, mas a amizade estava longe da perfeição. Mitch, por vezes, era errático e imprudente, tomando decisões que prejudicariam a carreira do amigo. Um desses casos foi quando Blue e Hackful começaram a reconciliar seu relacionamento quebrado no início de 2016. Como um ato de bondade e apreciação, Byron comprou para Blue um novo sedã de $30 mil. E como ele sabia melhor neste ponto, ele manteve isso em segredo, compartilhando essa informação apenas com seu círculo de amigos que incluía Mitch. Mas o Sr. Jones decidiu trair a confiança de Byron divulgando publicamente seu conhecimento de uma maneira bizarra. Enquanto fazia rap freestyle, Mitch revelou que Hackful havia comprado Blue a car, e a audiência rapidamente percebeu. 500 pelos meus dados azuis, eu consegui Blue a car, ela está indo pra Cali. Eles começaram a enviar spam sem parar de bot Blue a car. Apesar do erro de Mitch, Byron não ficou chateado com ele, acreditando que provavelmente foi um deslize. O erro de Jones trouxe muitos problemas para Hackful, colocando-o novamente no centro da controvérsia do Twitch. Os fãs não iriam deixar ele esquecer isso, e eles enviavam mensagens sobre o veículo no chat toda vez que Byron estava ao vivo. Bip, bip, o Jeep de um veículo automotor. Todo mundo se acalme. No entanto, um novo ano estava no horizonte e seria um dos mais caóticos na vida do streamer. 2016 foi quando Byron saiu de sua zona de conforto ao criar novos tipos de conteúdo e expandir seu alcance. Um fator considerável nisso foi o lançamento do Pokémon GO, que se tornou um sucesso instantâneo quando lançado. Quase todos no mundo estavam jogando, incluindo os streamers do Twitch.
Wreckful embarcou na onda, o que impulsionou seu crescimento novamente. Ele estava atraindo dezenas de milhares de espectadores por transmissão, chegando a mais de 50 mil no auge. Wreckful dominava a cena de transmissão, permitindo que os espectadores formassem uma conexão mais profunda com ele. Surpreendentemente, Jenna apareceu nesses shows ao vivo, chocando muitos por ter retornado após sua terrível desavença com Byron. Aparentemente, os dois se reconciliaram nos bastidores após o término público. A popularidade do jogo móvel permitiu que Byron alcançasse um novo público e proporcionou aos espectadores e ao criador algo novo para jogar. Mas o incrível sucesso do jogo foi breve, pois os espectadores logo perderam o interesse com o fim do verão. Mas o desvanecimento do Pokémon GO não desencorajou o streamer a experimentar com seu conteúdo, pois ele regularmente colaborava com criadores fora de sua comunidade. Ele se divertia com os fãs, mas não sem problemas. Nessa época, Byron planejava visitar Blue e tomou a lamentável decisão de contar seus planos a Mitch. Ele desconsiderou o desejo de Byron de manter segredo e revelou astutamente o paradeiro do amigo na transmissão, envolvendo-o novamente em controvérsia. Quer dizer, eu dormi o dia todo porque estive bastante emotivo? Eu não sei, cara. Pai realmente me irritou. Sempre que eu tocava no assunto, ele dizia que estava apenas brincando. Mas eu sinto que tem ser engraçado e depois tem ser engraçado enquanto faz seu amigo parecer um total idiota e não dizer que estava brincando. As ações de Mitch deixaram Byron incomodado e sentindo-se traído. Apesar de Mitch alegar que era apenas uma brincadeira, a confiança entre eles se quebrou e a amizade nunca mais foi a mesma. Na verdade, logo chegaria ao fim. Nesse ponto, Mitch namorava Mira, que, como ele, se esforçava para criar ou se envolver em drama. Wreckful detestava a nova amante de Mitch e teve uma controvérsia pública com ela, o que deixou Jones entre a cruz e a espada. O casal eventualmente terminou, ou pelo menos foi isso que Wreckful pensou. Mitch disse a Byron que estava viajando para ver seu pai, na realidade, porém estava visitando Mira. Enquanto os dois estavam em um encontro, foram vistos por um amigo em comum do grupo. Ao ver a dupla, ele enviou uma mensagem para Byron sobre a localização deles. Mitch, furioso, ordenou a pessoa que os pegou para ir para casa e apagar a mensagem do telefone de Wreckful antes que ele acordasse. Byron inevitavelmente descobriu o que estava acontecendo e finalmente decidiu cortar laços com Mitch, pois sentiu que não podia mais confiar em seu antigo aliado. Alguns podem pensar que estou criando drama, mas na verdade quero me afastar disso. Talvez eu não queira mais ser amigo de pessoas do Twitch. Eu achava que estávamos só relaxando e nos divertindo, mas não acho que ele seja realmente meu amigo. A amarga conclusão de sua amizade moldou para sempre como Wreckful percebia aqueles ao seu redor, tornando-o cada vez mais paranoico sobre as intenções das pessoas próximas. Com essa mudança, o streamer finalmente se libertou dos espectadores que só se importavam com a controvérsia. No final de 2016, a Twitch lançou uma nova categoria de streaming em sua plataforma In Real Life. Esta atualização permitiu aos streamers explorar um novo mundo de conteúdo com suas audiências, e Byron aproveitou isso ao máximo. Quando 2016 chegou, Wreckful começou a fazer principalmente transmissões da vida real que foram um sucesso instantâneo com seus espectadores. Ele se meteu em todo tipo de travessuras nessas transmissões, e as coisas ficaram ainda mais loucas quando ele começou a viajar pelo mundo, começando pelo Japão. Um dos aspectos desse conteúdo que os espectadores acharam mais divertido foi todas as pessoas que ele conheceu ao longo do caminho, incluindo seus fãs, e esses tipos de transmissões se tornaram comuns no canal do Byron durante o resto do ano, ofuscando qualquer conteúdo de jogos. Ele estava claramente amando cada segundo dessas experiências e os espectadores também. Mas para o final do ano, Wreckful fez uma pausa de um mês antes de retornar no início de 2018. Ao retornar, Byron tinha novidades incríveis para contar. Ele anunciou que começou a namorar uma garota chamada Becca, que conheceu enquanto fazia karaokê no Japão. Como aconteceu, ela também era uma streamer do Twitch, e ela aparecia regularmente nas transmissões do Byron. Nesse momento, ele também começou um novo programa chamado Hora do Chá com Byron. Este talk show apresentava um convidado único em cada episódio, e embora isso não fosse revolucionário, provou que Wreckful ainda gostava de experimentar coisas novas. Ele queria evitar ficar obsoleto a todo custo. Neste mesmo ano, Byron começou a preparar algo ainda mais especial e este projeto seria o mais desafiador de todos.
Como ele tweetou em 30 de junho, talvez seja possível fazer um jogo complexo com apenas desenvolvedores e espectadores. Todos os colaboradores recebem participação na receita do jogo. Eu teria pessoas de confiança para avaliar os participantes. Abaixo do tweet havia um link para o servidor Discord dele. No dia seguinte, ele continuou. De alguma forma, isso realmente aconteceu e o jogo está sendo desenvolvido. Minha mente está explodindo. A internet é incrível. Nesta fase inicial, era desconhecido como o jogo funcionaria. Assim como as doações na transmissão, Byron estava inovando. Sua equipe de desenvolvimento seria composta apenas por espectadores, e parecia improvável que algo resultasse disso, dada a natureza imatura do chat da Twitch. E nos meses seguintes, Wreckful continuou sua transmissão de viagens com outros influenciadores como Andy Milonakis e Greek God X, até que o ano estava terminando, e Byron fez outra longa pausa. Meses depois de seu retorno, Wreckful tinha uma atualização emocionante sobre o jogo. Ele finalmente poderia mostrar ao mundo sua obra-prima Everland. O projeto era um massively multiplayer online semelhante ao Club Penguin. Os gráficos lembravam um jogo Pokémon 2D e a trilha sonora foi composta pelo mesmo artista de The Secret of Mana, o jogo favorito de Wreckful. Mas, enquanto parecia para os de fora que a vida de Wreckful não poderia melhorar, no fundo ele estava lutando com uma infinidade de problemas de saúde mental. Como dito antes, a morte de seu irmão o impactou profundamente, deixando uma cicatriz permanente que nunca sumiu por completo. Apesar de seu sucesso, Byron nunca conseguiu superar os efeitos destrutivos da morte de Guy, mesmo depois de todos esses anos. Byron lutou contra seus demônios internos por toda a vida sozinho. Suas pausas nas lives foram motivadas por sua profunda depressão, pois sentia que não conseguia entreter o público enquanto enfrentava dificuldades mentais. Em algumas ocasiões, Byron chegou até a se desfazer de seu canal no Twitch por falta de confiança. Com o passar do tempo, os espectadores presenciaram um declínio mental constante e devastador de Robin Williams, incluindo oscilações de humor incontroláveis e longos períodos de depressão que o drenavam de energia para entreter. Nos seus momentos mais sombrios, o Dr. K, renomado psiquiatra e streamer do Twitch do canal Healthy Gamer Good Game, o ajudou. Em uma série de transmissões extensas e públicas no final de 2019 e início de 2020, os dois conversaram meticulosamente sobre a depressão de Byron e outras partes de sua vida, como seu trauma passado, família, solidão, baixa autoestima e outros tópicos. Após essas conversas catárticas, Wreckful mostrou sinais de melhora e felicidade, atribuindo sua melhora ao Dr. K. No início de 2020, Byron postou um vídeo intitulado Wreckful não está mais deprimido pela primeira vez em 16 anos, onde ele discutiu o quanto estava contente com seu estado psicológico atual. Porém, essa nova perspectiva de vida seria tragicamente breve. Apesar de seus avanços com sua saúde mental e do próximo lançamento de Everland, Wreckful continuou a sofrer. No início da pandemia, Byron voltou a falar sobre seus sentimentos indesejáveis até julho, quando tudo culminou em uma decisão irreversível. No dia 2, às 8h25 da manhã, Eastern Standard Time, Wreckful tweetou: "Eu sei que sempre serei um pouco louco demais, e isso é a prova, mas pelo menos você nunca ficará entediado. Becca, quer se casar comigo? Não se sinta pressionada a aceitar, estou completamente apaixonado. Não a vejo há 6 meses. O motivo do post é que eu sei que ela é a única que eu quero para sempre, e eu queria que ela soubesse que meu compromisso é real." Logo depois ele disse: eu sinto pena de quem tem que lidar com a minha loucura. Por favor, apenas saiba que nessas situações a pessoa insana não se sente no controle de suas ações. Essa foi a última postagem que Byron já fez. Essas foram suas últimas palavras aos seguidores. Horas depois, Blue fez um post enigmático no Twitter sobre um evento traumático recente. Eu estou sem palavras agora. Algo que eu tinha medo de acontecer por tanto tempo aconteceu. Eu não consigo parar de chorar. É tão doloroso. Por favor, não. Alguém que eu amava se suicidou. Gostaria de ter falado algo para evitar isso. Por quê? Outro amigo tweetou em seguida. A conta do Twitter do Blue não foi invadida, conforme confirmado por seu colega de quarto. É verdade. Que se dane tudo sobre este ano. Mais tarde, Blue tweetou: "Byron, gostaria de ter podido te ajudar. Todos nós gostaríamos. Desculpe não ter conseguido. Agradeço por estar na minha vida. Amo você sempre." Era verdade. Wreckful fez o impensável e tirou a própria vida aos 31 anos de idade.
Aqueles que o conheciam sempre temeram que esse dia chegasse e ficaram horrorizados ao verem seu pior pesadelo se tornar realidade. Após a sequência de tweets de Blue, Becca divulgou uma declaração em um tweet longer. Ele me ensinou a me divertir, a experimentar mais e me desafiou a tentar ser mais do que eu era. Ele era maior que a vida, grande demais para este mundo. Precisamos de melhor suporte para aqueles com necessidades mentais. Lembro-me de Byron me contando o quão traumatizado ele estava quando as autoridades foram chamadas por ele estar em risco de suicídio. Quem o conhecia sabia como isso o assustava e afetava. Meu coração dói, certamente muitos dos seus também. Byron só queria que todos fossem amigos, então vamos ser isso um para o outro durante esses tempos difíceis. Farei o meu melhor para viver como o melhor ser humano que posso ser. Byron, eu prometo, descanse em paz. O mais triste foi o breve tweet feito por seu irmão mais velho. Meu irmãozinho Byron se foi. Descanse em paz? Ele partiu de forma semelhante ao meu irmão mais velho, Guy. Não tenho mais irmãos. Se tiver histórias e fotos dele, por favor compartilhe. Por fim, Jenna tweetou: Byron lutou contra a depressão suicida durante a maior parte de sua vida. A única coisa que me consola agora é que ele não está mais preso dentro de sua mente. Ele era a pessoa mais única que já conheci. Eu te amo muito, Mu. Mais importante, ela abriu uma vaquinha no GoFundMe para cobrir as despesas do funeral, que arrecadou mais de $60 mil. Embora este ato não devesse causar problemas, certamente causou. Muitos questionaram a necessidade de arrecadar fundos para o velório de um streamer rico, e alguns acusaram Jenna de enganar os doadores. No entanto, ela esclareceu: nada está indo para mim. Eu fui até a casa dos pais dele hoje e conectei diretamente a conta bancária dos pais dele. O pai dele parou de trabalhar em 1995 quando seu irmão mais velho se suicidou. Eles vivem atualmente das economias, que não são muitas. Ademais, Byron não tinha tanto dinheiro como você imagina. Tudo foi para Everland. O custo do trabalho investido no jogo é alto. Minha consciência está tranquila. É meu dever cuidar dos pais dele agora, e você não sabe nada sobre as finanças deles. Além daqueles mais próximos a ele, muitos fãs, streamers, amigos e até mesmo as equipes do Twitch e WoW prestaram suas homenagens ao falecido criador de conteúdo. A equipe do Warcraft lamenta profundamente o falecimento de um dos mais memoráveis jogadores de WoW de todos os tempos. Descanse em paz, Byron Rackful Bernstein. Estendemos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e aos muitos fãs de Byron ao redor do mundo. Milhares de jogadores de WoW entraram no jogo para homenagear o streamer falecido. Eles se reuniram na Catedral da Luz e se ajoelharam para prestar homenagem a Byron. No dia seguinte, o Dr. K falou sobre a morte de Byron na transmissão, e o psiquiatra se desmanchou em lágrimas ao discutir o quanto foi intensamente afetado pelo seu suicídio. Um mês após sua morte, a Blizzard, a empresa que uma vez baniu Rackful, consolidou seu legado como um dos maiores jogadores de WoW. Em Shadowlands, o desenvolvedor incluiu um personagem não jogável que treina ladinos. Os jogadores poderiam encontrar o personagem na catedral onde celebraram sua vida e interagir com ele. A escolha da Blizzard foi extremamente bem recebida pela comunidade, vista como uma ótima forma de homenagear o impacto de Byron no jogo. Desde a tragédia, Everland aparentemente foi abandonado e talvez até esquecido. No entanto, embora isso possa ser verdade para o jogo, o mesmo não pode ser dito para Byron. Já se passaram mais de 3 anos desde que ele faleceu, e seu impacto no espaço de transmissão ainda persiste até hoje. Ele continua sendo lembrado com carinho por aqueles que se importavam com ele enquanto estava por perto, e é improvável que ele seja esquecido, contanto que seu legado continue vivo através de seu conteúdo. Gostaria de agradecer muito ao youtuber Slush por inspirar o vídeo de hoje. Além disso, todo o dinheiro arrecadado com o AdSense será doado para a Fundação Jed. Com isso encerro o vídeo por aqui. Até a próxima, obrigado por assistir.